Amados internautas, saudações. Sejam bem-vindos à edição número 176 do nosso podcast Chá de Coaching e Liderança. Espaço este em que os líderes conectam-se, partilham e juntos crescem. Este programa em formato de podcast inspira-se na metodologia de gestão por competências chá. C de conhecimento, H de habilidades e A de atitudes. Assim, convidamos líderes moçambicanos que se destacam nas mais diversas esferas da atividade econômica para, na primeira pessoa, transmitirem as suas narrativas de liderança, dando a saber que conhecimentos teóricos é que adquiriram ao longo da sua jornada, que conhecimentos práticos em forma de técnicas, ferramentas é que complementaram aquele conhecimento teórico e que atitudes em forma de ser, estar, caráter fazem da sua marca comunicacional para acomodar tanto o conhecimento teórico bem como o prático. Constitui nossa ambição contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade moçambicana de líderes que sejam conscientes, responsáveis e empáticos. Conscientes que possuem um conhecimento relevante para a liderança, mas também conscientes que são líderes. Responsáveis sobre a necessidade de serem praticantes de boas práticas para influenciarem positivamente aos seus seguidores internos e externos. E líderes sejam empáticos, por um lado, com as causas que defendem, mas também líderes sejam empáticos uns com os outros. A técnica que nós privilegiamos é a comunicação, porque entendemos que essa é uma das principais ferramentas da liderança, através da qual os líderes transmitem as suas ideias de uma forma simples, compreensível e fluida, para que seus liderados possam não só compreender, mas também apropriarem-se da causa, de forma que quando o líder se tornar dispensável, esta causa possa ser postecipada para a atual e futuras gerações. Temos como líder convidada para a edição de hoje Amélia Kutani Kumishi, docente universitária e coordenadora dos cursos de gestão aplicada no SCTEM, empreendedora nas áreas de renovação e decoração de interiores, investigadora nas áreas de comunicação e marketing. Amélia, bem-vinda ao nosso podcast. Muito boa tarde, muito obrigada pelo convite, é um privilégio estar cá para participar deste chá de liderança. Talvez fazer um reparo a Amália e não a Amélia. Muito obrigada pelo privilégio. Obrigado. Como é que a Amália aprecia os chás? Em que momentos é que procura por um chá? E que tipo de sensações o chá lhe proporciona? O chá é o meu companheiro todas as manhãs. Eu normalmente tomo chá no intervalo das 8 às 13 horas, porque tenho o hábito de fazer, ou seja, sou praticante de jejum intermitente e no período em que eu estou em jejum, eu delicio-me sempre de um chá e de vários tipos, né? Normalmente tomo vários tipos, para não me fartar acabo por ir alterando. Então ele é o meu companheiro porque também ajuda-me a relaxar, ajuda-me a acompanhar o meu dia nas minhas atividades e pronto, serve mais como relaxante, mas também às vezes como estimulante, não é? Às vezes, quando eu me sinto que estou assim um pouco com energias baixas, procuro chás mais fortes que vão me ajudar a levantar a minha disposição. Muito bem. Falou de jejum intermitente, falou de estimular. Em qual é que o jejum intermitente também estimula, para além do chá, a poder se conectar consigo, poder cumprir com eficácia e eficiência o que tem que fazer numa jornada diária? Ok. Normalmente as pessoas que optam pelo jejum intermitente optam apenas pela aparência física, né, para melhorar a sua aparência física, ou seja, para o emagrecimento. Não vou dizer que também não é por isso, mas eu vou um pouco além disso. Eu aproveito o meu momento de jejum não apenas para melhorar o meu aspecto físico, mas também o meu aspecto mental, o meu aspecto espiritual. Então, é neste período, mesmo desempenhando as minhas atividades, que eu tento fazer a conexão, não é, com Cristo através do louvor. Eu sou uma pessoa que gosta muito de louvor, gosto de cantar e gosto de escutar louvores. E quando desempenho as minhas atividades, tenho sempre o auricular no ouvido, que é para ir
escutando os louvores e me ajudam a desenvolver mais aquilo que são as minhas atividades. Muito bem. Quão poderoso o louvor é na concentração mental, e como é que o louvor não distrai, por ser um exercício? Por um lado pode exigir, sobretudo no início, uma certa concentração naquilo que é a letra do próprio louvor, mas como é que entregar-se, aplicar-se a esse mesmo louvor, de contrário, não distrai aquilo que esteja a fazer naquele momento, mas sim, eventualmente, lhe revigora. Um pouco no plano daquilo que esteve a falar sobre a questão de lhe impulsionar. Pergunta interessante. O louvor, para mim, tranquiliza-me. O louvor traz-me paz. E até em alguns momentos, alguns louvores, porque quando decido escutar um louvor, normalmente escutamos de acordo. Eu tenho o meu playlist, né? E normalmente os meus louvores preferidos são louvores que me dão mais coragem de lutar, são louvores relacionados com força de vontade, com a presença de Deus na nossa vida. Então, como eu sei que tudo que eu faço tem que ser de acordo com aquilo que é a vontade de Deus, este louvor que eu vou escutando no desenvolvimento das minhas atividades ajuda-me a recordar que tudo deve ser para a honra e glória do Senhor. Então, eu aproveito estes momentos. Não digo que eles em algum momento não interferem de alguma forma na minha atividade. Interferem na medida em que, como eu gosto tanto do louvor, em algum momento eu acabo por parar um pouco para louvar, para cantar. Então isso faz com que eu tenha mais motivação para continuar aquilo que eu estiver a fazer. Então, para mim, o louvor me estimula. O louvor me dá vida. Eu não vivo sem louvor, eu não fico um dia sem cantar, sem louvar a Deus. E engraçado, não gosto de outro tipo de música, eu só escuto louvor. Os outros tipos de música eu escuto por influência das pessoas que estão na minha casa e vou ouvindo assim. Por isso, se me perguntar qual é a música que está em alta agora, eu nem sequer vou saber responder. Mas se me perguntar qual é o louvor que está em alta, certamente eu saberia responder. Então, o louvor é a minha vida. É a forma que eu mais gosto de me conectar com Deus. Muito bem. Como é uma pessoa que, por inerência de funções profissionais, frequenta em ambientes descritos nas Escrituras Sagradas como grandes cidades, vamos lá, locais que há muita convergência de pessoas de muitas culturas, como universidade, campos, ambientes de universidade. Como é que se adapta a esses ambientes de multiculturalidade sem perder a sua identidade? Ou como é que se apresenta naquele ambiente para ser aceite, mas sem perder a sua identidade? Eu penso que nós temos que ser iguais, temos que ser nós mesmos, temos que manter a nossa identidade independentemente do ambiente em que nós estamos inseridos, não é? E eu tento manter, mesmo que eu esteja no meio de pessoas que não são cristãs ou que não entendem aquilo que são os meus valores, eu não deixo que estas outras pessoas influenciem a minha forma de ser, a minha forma de estar. Tanto é que, mesmo no decorrer das minhas aulas, nas minhas atividades, se as pessoas forem a reparar, eu sempre mostro que eu sou cristã, mostro que eu sou crente, porque eu penso que a minha missão aqui na Terra é exatamente isso: levar o Evangelho para todos aqueles que não conhecem, independentemente do local ou da atividade que eu estiver a desenvolver. Então eu tenho que mostrar quem eu sou, eu tenho que manter a minha identidade. Então eu não me deixo levar, mantenho a minha identidade, mas respeito aquilo que é a identidade dos outros. Muito bem. E porque agora falou da missão, do propósito, em que momento é que apercebeu-se desta missão e quão desafiante foi ou tem sido a aceitação e o viver, mais do que a aceitação, o viver esta mesma missão?
Exatamente quando é que eu me apercebi, eu não sei, não saberia explicar. Talvez dizer que eu nasci numa família cristã. Desde nova eu conheço a palavra. Em algum momento da minha vida me afastei um pouco da palavra, mas quando Deus tem um chamado na vida das pessoas, mesmo que as pessoas se desviem, e em alguns momentos Ele até permite que as pessoas se desviem para que reconheçam a sua graça e que talvez tenham mais comunhão com Ele, que realmente tenham a prova de que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, para mim, não foi difícil voltar para a casa do Senhor, não é? Porque era algo que eu já conhecia. E relativamente ao meu propósito, é algo que eu ainda estou a tentar descobrir. Eu sei que tenho um chamado, eu sinto que tenho um chamado para transformar vidas, porque já vejo isso no decorrer das minhas atividades. Para além, por exemplo, da lecionação, eu noto que dentro da sala de aulas o meu papel não é apenas transmitir conhecimento. Eu tento olhar para além disso. Eu vejo os meus estudantes como se fossem os meus próprios filhos, ou como se fossem pessoas que realmente também precisam de ir para além do conhecimento científico. Então, várias são as vezes em que eu tenho que intervir, tenho que ajudar, apoiar os meus estudantes na sua vida social, porque eles aproximam-se, não que eu invada a privacidade dos meus estudantes, mas porque eles procuram por mim para dar aconselhamento, tanto pessoal, espiritual e até aconselhamento social. Então, eu acredito que o meu propósito tem um pouco a ver com isso, embora eu ainda não tenha descoberto assim a fundo o que é, mas eu vou trabalhando no meu dia a dia através de coisas pequenas, de pequenas ações, porque eu penso que um propósito não tem que ser necessariamente algo grande. Nas nossas pequenas ações, na atenção que nós damos aos outros, no ouvir do colega que está preocupado com alguma coisa, no se preocupar porque o colega hoje não está a conversar, não está a falar, o aluno hoje teve um mau desempenho. Nós temos que procurar, como professores, como profissionais, tentar perceber por que é que este aluno hoje está a se comportar assim, por que é que um aluno brilhante teve uma nota assim. Não devemos cingir-nos simplesmente em acusar, em tentar pôr os estudantes um pouco mais para baixo, porque achamos que simplesmente as crianças de agora, os adolescentes, não querem saber de escola e não estão preocupados com nada. Temos que tentar perceber. Muitas vezes estes adolescentes não estão bem nas suas casas. Nós sabemos que os pais agora não têm tempo, não dão atenção aos filhos. Então eu acredito que nós, como educadores, eu em particular como educadora, tenho esta missão, tenho este propósito de transformar vidas através de algumas vezes através do meu próprio exemplo. E eu também tenho conseguido, graças a Deus, transformar alguns adolescentes, alguns jovens, através do meu exemplo, através da minha trajetória profissional. Eles se inspiram e conseguem ver que existe aqui alguma oportunidade de mudança, alguma oportunidade de transformação. Muito bem. Onde é que a Amália aprendeu esse amor às pessoas? A partir de referências, primeiras referências, digamos, a partir da sua infância, a partir de seus educadores, de onde é que bebeu esse amor, essa atenção que vai para além das suas obrigações profissionais, de procurar saber o bem-estar, a atenção, a motivação, se as pessoas realmente estão ali na sala de aulas ou não, como é que foi desenvolvendo esse olhar afetivo, afetuoso e atento. Onde é que aprendeu esse amor? Eu aprendi isto dentro de casa. Aprendi primeiro com os meus pais, por o meu pai e a minha mãe
também têm este dom, posso assim dizer, os dois, por coincidência, têm este dom de apoiar as pessoas. Eu lembro-me, na minha infância, o meu pai e a minha mãe eram atletas e depois viraram treinadores de atletismo. E nós tínhamos lá em casa sempre os atletas os atletas dos meus pais lá em casa, ou seja, o clube não tinha condições de dar um lanche. A minha mãe é que preocupava-se em preparar o lanche para os atletas. Tinham alguns atletas que vinham das províncias e os meus pais acolhiam-nos na nossa casa. Em alguns momentos nós até que tínhamos que dormir no chão para dar lugar aos seus atletas. Então isto para mim foi uma demonstração de amor ao próximo, não é? Eles podiam simplesmente dizer, opa, o clube não patrocina e eu não tenho esta obrigação. E muitas vezes este dinheiro, este valor que eles usavam para poder sustentar ou para pagar as despesas destes atletas, vinha do bolso deles. E os meus pais não eram pessoas com tantas condições. Então só o fato de eu me aperceber que os meus pais, mesmo não tendo tantas condições, tanto é que meu pai tinha 3 empregos para poder nos sustentar, ele mesmo naquele aperto, ele demonstrava este amor ao próximo. A minha mãe também dedicava o seu tempo para servir a estas pessoas que ela até em algum momento poderia dizer, não, porque é que eu tenho que estar a receber mulheres aqui dentro de casa? Porque é que eu tenho que estar a receber homens, famílias que eu nem sequer conheço, não é? Mas ela não olhava para aquilo, porque eu acredito que isto tem a ver com o fato de eles serem também crentes e saberem que um dos mandamentos que Deus nos deixou é que nós amemos uns aos outros. Então eles demonstravam, e foi aí que eu aprendi. Depois, mais tarde, também fui aprendendo na igreja, porque participei sempre de cultos dominicais e que nos ensinavam que nós devemos ter este amor ao próximo. E não quero com esta explanação que eu fiz, não quero dizer que o amor ao próximo significa ligar isto a bens materiais, a dar de comer, a dar algum bem. Não é por aí. Mas, como eu dizia antes, o simples fato de nós nos fazermos à rua, encontrarmos ou cruzarmos com alguém e dizer bom dia, nós não sabemos como nós podemos transformar a vida daquela pessoa. Há pessoas que não têm ninguém para dizer bom dia. Não tem ninguém que lhes diga bom dia. Então, o nosso bom dia pode transformar a vida de alguém, não é? Então, eu penso que foi a partir daí que eu percebi a importância de amar o próximo. Muito bem. Como uma especialista, vamos lá, profissional de comunicação, docente e investigadora, em qual a comunicação é importante para a liderança? Vou dar um exemplo. No mundo empresarial, as pessoas que reconhecem a importância da comunicação até investem para fazer cursos, comprar livros de comunicação, em desenvolver a comunicação. Mas, por exemplo, no meio eclesiástico, muitas das vezes, alguns líderes acham que não é necessário, eventualmente, contratar profissionais do mundo milenar até que sejam para ensiná-los sobre comunicação, porque podem entender que a graça eventualmente pode ser suficiente, mas como uma ferramenta que pode ajudar a aperfeiçoar qualquer que seja o trabalho. Em quão importante a comunicação é para ter uma vantagem competitiva? Muito interessante. Para mim, a comunicação é a base da transformação, não é? Seres que não comunicam, não transmitem seus sentimentos, não contribuem para o crescimento das sociedades. Então, eu acho que pelo menos eu uso a comunicação como uma base competitiva, não é? Porque se nós não sabemos nos comunicar, nós não sabemos transmitir aquilo que é o nosso sentimento através da comunicação, dificilmente as pessoas saberão quem nós somos, o que é que nós podemos fazer, qual é o contributo que nós podemos dar dentro das próprias organizações. Então é importante
que o líder tenha esta capacidade de comunicar e também ouvir, ter a capacidade de poder ouvir aos seus liderados, né? Então, a comunicação é a base, a informação é a base para a transformação em qualquer esfera das nossas vidas. Muito bem. E ainda na formação aos estudantes de comunicação, para além da técnica, das ferramentas, do conteúdo programado, como é que ativa neles o instinto de comunicação para que eles possam colocar lá os sentimentos, como estava a dizer, mas sem naturalmente usar isso como uma forma de manipulação? Como é que trabalha este lado de despertamento do poder de comunicação, se preferir, nos estudantes? Com os meus estudantes, o que eu normalmente faço? Eu não gosto muito de aulas muito expositivas, então o que eu faço no decorrer das aulas é tentar buscar estudos de caso em que dá a possibilidade aos estudantes de desenvolverem as habilidades de comunicação, ou seja, estudos de caso em que eles devem estudar e devem fazer em forma de apresentações, discutir sobre aquele estudo de caso. Então isto permite que eles primeiro, que eles tirem o medo de falar, porque eu penso que um dos impedimentos é exatamente a falta de autoconfiança, não é? E o medo de se expressar, o medo de falar. Falo isso porque também aconteceu comigo. Vou partilhar aqui uma experiência de como é que eu comecei a lecionar, não é? É algo que eu gosto sempre de partilhar porque é algo que me marcou. Foi na altura em que eu acabava de terminar o meu mestrado em gestão de empresas com especialização em marketing, e o meu professor, que por coincidência é também o meu líder na instituição onde eu trabalho, convidou-me a assistir às aulas dele no mestrado. E eu era nova ainda. Eu nunca tinha pensado na minha vida em dar aulas. Nunca imaginei numa sala de aulas, porque eu era extremamente tímida. Eu acho que até ainda continuo, mas as pessoas dizem que não, então pronto, eu vou levando a coisa assim. Eu era muito tímida. No dia em que ele disse, a partir da manhã, eu quero que tu me assistas. Eu, nesse mestrado, fui uma das melhores estudantes, mas por coincidência, na disciplina dele, nem foi a disciplina que eu tive a melhor nota, mas não sei porquê é que ele optou por chamar-me. Por acaso, ainda vou lhe fazer essa pergunta. Então, comecei, o primeiro dia que eu me fiz a sala de aulas, eu pensei que ele estivesse a brincar comigo, e o nosso combinado era simplesmente ajudar na parte prática. Mas ele colocou-me em frente à turma e disse: Amália, começa a aula. Eu olhei para ele, fui assim bem pertinho dele, eu disse: doutora, é o doutor Alnur Ragi. Eu disse: doutor Alnur, eu não estou preparada. Eu nunca dei aulas, ainda por cima no mestrado, com líderes, e no nosso mestrado tínhamos lá uma sala completamente cheia de líderes, de diretores de empresa, PCAs, eu disse, e pessoas que eu até conhecia. Eu disse para ele: eu não vou conseguir. Ele simplesmente disse: tu consegues, tu podes e tu vais. Naquele dia eu queria que uma cova se abrisse, que eu entrasse dentro dela, mas pronto, não tinha alternativa. Estava numa situação em que eu tinha que falar, eu tinha que me comunicar com a turma, e pronto, eu fui falando e ele foi me dando suporte quando via que eu ia descarrilando, né? Porque realmente ainda não tinha nenhuma prática, não tinha tido nenhum contacto com aquilo. Mas consegui com isto, e fui dando ao longo dos tempos, fui dando, e a dado momento ele disse-me, depois de 2 anos, ele disse: Amália, tu já estás capacitada para segurar as turmas, eu já não vou mais dar aulas. Então foi assim que eu comecei a lecionar a nível dos mestrados e não da licenciatura, como deveria ser o curso normal. E eu penso que foi um desafio, mas este desafio fez-me crescer, fez-me ganhar maturidade em relação à atividade que eu estava a desempenhar. Então eu gosto muito de usar este exemplo para dizer
uso também com os meus estudantes para mostrar-lhes que nós somos capazes, que às vezes nós não descobrimos a veia ainda que nós temos, mas quando somos expostos a este tipo de situações, nós acabamos descobrindo que afinal de contas somos capazes, afinal conseguimos, e a partir daí conseguimos. Então eu dou esta oportunidade aos meus estudantes para que eles também consigam desenvolver esta habilidade de comunicação e mostrar que eles são capazes. Às vezes só falta mesmo a oportunidade. Excelente. Como é que alguém pode usar a comunicação não violenta como um instrumento de pacificação, de persuasão, de criação de redes de relacionamentos, de crescimento, como uma forma de comunicação estratégica? Em qual é que uma comunicação não violenta é isto, ou pode ser? Eu penso que a estratégia de comunicação não violenta é a melhor que um líder pode usar, não é? Que é dar oportunidade do liderado poder comunicar-se como ele consegue comunicar-se no seu estilo, sem ter que ser persuadido, não é, a fazer de um jeito X, não é? Então eu acho que esta comunicação leve traz mais resultados. Esta comunicação mais pacífica traz mais resultados, mesmo quando os liderados cometem erros, não é? É sempre bom arranjarmos uma forma de mostrar, e eu acho que as pessoas ouvem mais quando não são agredidos, não é? Quando se fala de forma pacífica. Então, isto é que vai fazer com que ele tenha entendimento daquilo que, por exemplo, não fez bem. Agora, quando nós usamos a comunicação mais agressiva, eu penso que cria ali um bloqueio por parte de quem recebe esta comunicação. Então, quanto mais leve, quanto mais natural, quanto mais suave nós falarmos, eu penso que a informação chega da melhor forma, sem nenhuma distração, sem nenhuma queda ou quebra daquilo que nós pretendemos transmitir. Excelente. Vou fazer 2 perguntas em uma. A primeira seria: qual é o líder que aprecia a sua comunicação e que é a sua inspiração nesse sentido? E segundo, como é que caracteriza a sua comunicação verbal e não verbal? O líder que eu aprecio, em termos de comunicação, eu penso que vai ser um pouco estranho, mas eu penso que o líder que me acompanha é Cristo. É Cristo porque eu acho que a comunicação dele em relação a mim é muito, como é que eu posso dizer, muito intensa. É uma comunicação não verbal, não é? Mas é uma comunicação que, mesmo não vendo quem transmite esta comunicação, eu sinto de um jeito muito mais profundo, não é? Pela forma como ele nos fala através da palavra, porque sempre que eu preciso ouvir a voz de Deus, sempre que eu preciso ouvir a voz de Deus, eu faço normalmente uma oração e eu digo: eu preciso ouvir a sua voz, eu preciso de falar consigo, eu preciso ouvir. Então, e ele sempre me responde. Eu não ouço a voz dele assim de forma verbal, mas eu consigo perceber o que ele quer que eu faça. Ouço uma voz que vem, que eu não sei explicar, mas para mim é um exemplo de líder que eu tenho e que eu normalmente sigo. E como é que descreve a sua comunicação de uma forma consciente? Como é que se comunica em termos verbais e não verbais? Eu vou dizer aquilo que as pessoas dizem, né? De mim é difícil eu avaliar. Eu penso que a minha comunicação em alguns momentos é um pouco suave, mas em outros momentos é um pouco agressiva. Dependendo daquilo que é o objetivo da minha comunicação, eu consigo
acompanhar de acordo com aquilo que se pretende, não é, naquele momento, com o objetivo da minha comunicação. Por exemplo, quando eu me comunico com os meus estudantes, eu tento equilibrar, né? Há momentos em que a minha comunicação tem que ser um pouco mais agressiva, falo da minha comunicação verbal, tem que ser um pouco mais agressiva, porque naquele momento eles precisam um pouco disso, né? Que é para manter ali o equilíbrio. Mas em outros momentos eu tento ser um pouco mais suave, que é para eles me perceberem, para eles perceberem qual é a ideia. Então tento fazer ali um equilíbrio entre estes dois tipos de comunicação. Mas também tento comunicar-me não de forma verbal, mas pela forma como eu me visto, pela forma como eu me apresento, pela forma como eu tento estar na sociedade, porque comunicar não é só de forma verbal, mas também a forma como nós nos apresentamos, como nós tratamos o outro, tudo isto é uma forma de comunicação. Então eu tento fazer este equilíbrio. Muito bem. Qual é a estratégia de sustentabilidade no quesito formação de novos líderes? Como é que tem estado a se envolver na preocupação de deixar um legado, eternizar esta percepção de existir uma missão, um propósito? Como é que tem estado a se movimentar para formar outros líderes, para poderem semear em outras pessoas a semente de uma Amália enquanto uma comunicadora, enquanto uma crente, enquanto alguém que é uma cristã? Como é que tem estado a se envolver nesse trabalho? Muito interessante a questão. Eu normalmente, o que é que faço? No local em que eu trabalho, como eu já havia dito, eu tento servir de exemplo para os meus liderados, né? Tanto estudantes como docentes, como colegas. Eu tento caminhar de acordo com aquilo que é o que são os meus valores, né? Que é mostrar como é que eu sou, como é que eu ajo e como é que pessoas que se assemelham a mim ou que pretendem se assemelhar a mim devem se comportar perante a sociedade, perante os estudos, a dedicação que eu dou aos estudos, a atenção que eu dou às pessoas. Tudo isto eu tento transmitir para as pessoas que estão à minha volta. Por exemplo, estamos dentro de uma sala de aulas. Normalmente tem estudantes que tentam criar conflitos ou bullying com os outros colegas. Então, eu tento chamar a atenção no sentido de mostrar que temos que ser diferentes, nós temos que tratar o próximo do mesmo jeito que gostaríamos que fôssemos tratados. Então, o que eu tento fazer é fazer isso, e onde eu estou também tento transmitir aquilo que é a mensagem, que ide por todo o mundo pregar o evangelho a todas as criaturas, não é? Então, onde eu estou, onde eu tenho a oportunidade de falar de Cristo, eu falo e sempre tento falar usando o meu exemplo de vida, as conquistas que eu vou tendo pelo fato de eu estar na presença de Deus, e isso faço não só com os meus estudantes, também dentro da minha própria família, porque nem todos na minha família são crentes. Então eu tento mostrar que o meu Deus é um Deus que responde, é um Deus que, quando falamos bem com Ele traz a graça, Ele responde, Ele traz aquilo que nós pretendemos, e que o importante é nós sabermos esperar, é nós aceitarmos o tempo de Deus, porque todas as coisas não acontecem no nosso tempo, né? Acontecem de acordo com aquilo que é o tempo de Deus. E para além disso, também dentro da própria igreja, eu tento participar de atividades, não é, que motivem as outras pessoas a conhecerem a palavra, não é? Então é assim como eu vou praticando a minha espiritualidade, e também tento contribuir para aquelas pessoas que normalmente não conhecem. Muito bem. No Triângulo, plataformas digitais, comunicação e mídia, enquanto uma investigadora, como é que vê como é que a academia pode se envolver
para que estes espaços de comunicação de massa, onde a maior parte das pessoas, neste caso os jovens, encontram-se, ainda que sejam ambientes virtuais, como é que pensa, como é que sugere que este encontro, plataformas digitais, canais de comunicação de massa e a comunicação em si pode estar ao melhor dos serviços e dos interesses da humanidade, no caso de Moçambique? Sim, eu acho que estes três casam-se muito bem e que principalmente as universidades deveriam, e até sinto que têm estado a usar esses três meios para transmitir valores e transmitir informações que podem trazer uma transformação para a nossa sociedade. O que tem acontecido, que eu vejo com muita tristeza, é que muitas vezes estes meios de comunicação, e às vezes até por comunicólogos, não está a ser bem usado, não é? É usado para coisas que não têm interesse em termos de transformação de uma sociedade. As pessoas limitam-se a usar estes meios para difundir fofocas, para falar mal das pessoas, não é? Para até incitar violência, não é? Então eu acho que não está a ser bem usado, e o papel aqui das universidades eu acho que é bastante importante, porque as universidades também não se fazem sentir nestes meios. Infelizmente as universidades não se fazem sentir nestes meios. Por isso é que eu em particular decidi abraçar. Até parece-me que o Dr. António pensou nisso, mas é o que eu tenho feito nos últimos tempos. Eu me apercebi que os professores, os educadores estão fechados dentro das universidades, e eu era uma destas educadoras que também encontrava-me fechada dentro da universidade. Ninguém sabia quem é a Amália, ninguém sabia qual é o trabalho que a Amália faz, não é? Até que eu decidi participar, por exemplo, do Fórum Comarp, em que temos ali uma oportunidade de mostrar que a academia também está presente. A academia também pode trazer o seu contributo para a sociedade, não é? Há sempre premiações, mas sempre se esquecem da academia, e se esquece que os profissionais que estão lá no mercado passaram pela academia, passaram pelas escolas, mas não se valoriza os profissionais, por exemplo, dessas academias, não se premiam os profissionais dessas academias. Por isso é de louvar a iniciativa da Comarp Forum, que ajudou-me a trazer esta visibilidade. Então, o que é que eu tenho feito ultimamente? Tudo que é atividade que eu desenvolvo dentro da minha instituição, dentro da academia ou fora, ligado à academia, eu procuro usar os canais digitais, as redes sociais, para transmitir que, afinal de contas, na academia não apenas se estuda, a academia também desenvolve atividades que ajudam no desenvolvimento das comunidades. Tem, por exemplo, dentro da nossa escola, dentro do nosso curso, dos nossos cursos, um projeto que é sobre desenvolvimento dos trabalhadores dos mercados, não é? Em que nós levamos os nossos estudantes aos mercados aqui da cidade e ensinamos aqueles vendedores como é que eles devem, por exemplo, fazer o merchandising dos seus produtos, como é que devem expor os produtos, de modo a que os produtos se tornem atrativos, não é, para o público, como é que eles podem rentabilizar as suas rendas através de aproveitamento daqueles produtos que nós damos como produtos que não têm mais utilidade, mas que podem ser transformados em alimento para os porcos, pode ser transformado, por exemplo, uma fruta já em estado assim muito maduro, pode se transformar aquilo numa compota. Então nós tentamos trazer aquilo para estes vendedores dos mercados, e mostrar também como é que eles fazem a gestão das suas finanças, que eles saibam o que é lucro, o que é investimento e o que é o seu ganho, e várias outras atividades que nós trazemos. Nós pegamos estudantes do curso de marketing, estudantes de gestão financeira de seguros, estudantes de contabilidade, gestão de empresas e estudantes também de recursos humanos. Mostramos também como é que eles devem
desenvolver as suas relações interpessoais. Nós sabemos que lá, e fomos descobrindo que lá existem todos os dias lutas, desentendimentos, porque o cliente não quis comprar na minha banca, porque tu chamaste, porque diminuíste o preço. Então, como é que eles fazem a gestão desses conflitos todos? Então, nós tentamos trazer isso, que o objetivo deste projeto é trazer a academia também para as comunidades e fazer com que haja um desenvolvimento fazer com que nós contribuamos, né, para o desenvolvimento também da nossa sociedade moçambicana. Muito bem. Qual é o livro que leu e que mais mexeu consigo? Um ou dois livros? O primeiro livro que mexe muito comigo, naturalmente, é a Bíblia, né? Tem histórias muito interessantes que algumas vezes eu me identifico com elas e muitas vezes encontro soluções para os meus problemas dentro da Bíblia. Agora, eu sou muito de livros acadêmicos. Leio mais livros acadêmicos e um dos autores que eu gosto muito de ler é o Philip Kotler, que é ligado mais à área de marketing, e é um autor que tem estado a revolucionar. Nós chamamos do pai do marketing, né? E ele tem estado a revolucionar a área do marketing. Foi quem divulgou, na verdade, e eu junto com os outros autores como Killer e pronto, mas eu gosto muito das obras do Philip Kotler, que nos traz aqui uma visão mais abrangente do que é o marketing e também vai acompanhando de acordo com a evolução do mercado. Então não é um autor estático que escreveu nos anos tal, mas não, à medida em que o mercado vai desenvolvendo, ele também faz este acompanhamento. Então são estas duas obras que eu gosto muito de ler. Muito bem. Como é que se pode aceder aos ensinamentos, às contribuições científicas, todo este material que tem estado a produzir? Como é que se pode aproveitar e ter acesso? Sim, eu tenho estado a escrever mais artigos científicos ligados à área de comunicação integrada de marketing, gestão de marcas. Tenho também falado um pouco da vida como um espetáculo. É um artigo muito interessante que eu escrevi sobre a vida como um espetáculo, em que eu falo de um influência moçambicano que vive uma vida ou tenta transmitir um tipo de vida que na realidade não é esta vida que ele leva. Então, onde aceder aos artigos que eu tenho feito? Os meus artigos estão disponíveis no Google Escolar ou do Google Acadêmico, em revistas específicas como Eduque Online, na Scopus tem um artigo também publicado, e pronto, basta aceder no Google, colocar lá meu nome e já aparecem os artigos. No Google Escolar já aparecem todos. É normalmente aí onde eu tenho divulgado as minhas obras, e estou neste momento também a terminar o meu doutoramento e pretendo, depois da minha defesa, também transformar a minha tese em um livro que fala também sobre a comunicação integrada de marketing, mas ligada à área de telefonia móvel. Então, tenho como estudo de caso uma empresa aqui da praça da área de telefonia móvel. Excelente. Por fim, gostávamos de aprender da Amália como é que se prepara antes de se juntar às suas equipes, às diversas demandas, uma preparação mental, emocional, física, espiritual. Bem, a primeira coisa que eu faço antes mesmo de sair de casa é dobrar o joelho e orar, não é? Pedir a Deus para que me dê uma direção, para que me instrua, para que seja Ele a falar e que Ele me use como um instrumento, não é? É a primeira coisa que eu faço. E depois, quando chego ao trabalho,
também faço o mesmo. Gosto de ler a palavra, que os meus chefes não descubram, mas gosto de ler a palavra antes de começar as minhas atividades. Eu leio a minha Bíblia e também volto a fazer uma oração no meu local de trabalho, que é para pedir a direção de Deus para o meu dia a dia. E antes de me dirigir aos meus liderados, sejam estudantes, docentes ou colegas, o que é que eu tento fazer? Eu procuro primeiro ouvir, não é? Procuro primeiro fazer a leitura do estado de espírito de cada pessoa com quem eu me dirijo, com quem que aproxima-se a mim. Porque nós podemos ir para conversar com alguém e esta pessoa, por estar com algum problema, tratar-nos de forma agressiva. Eu penso que a nossa reação não deve ser responder de forma agressiva. Devemos tentar manter a calma e tentar perceber por que esta pessoa hoje está a responder-me desta forma, não é? Então, o que eu tento fazer é fazer primeiro a leitura de como é que esta pessoa se dirige a mim, como é que eu devo responder a esta atitude, não é, desta pessoa. Então, é sempre sobre tentar procurar perceber o outro, não é? E depois ter a reação. Acho que é isso. Excelente. Queremos agradecer este tempo que se dispôs a partilhar-nos o seu chá de liderança. Desejamos muito bom ano, que o Criador continue a moldar-lhe como um vaso de uso nobre, dando-lhe sempre oportunidades de buscar a sua essência, trabalhar a sua espiritualidade, praticar a comunicação não violenta e espoliar os dons espirituais que ele tem reservado para si. Muito obrigada, mais uma vez obrigada por este privilégio de poder estar aqui, não só para transmitir, mas foi importante para mim para aprender, não é? E até talvez conhecer um pouco mais de mim, porque existem certas questões que o Dr. António colocou que eu nunca coloquei, né? Qual é o meu propósito? O que é que eu tenho que fazer aqui na Terra? São questões que nós raramente nos colocamos, né? Então foi bom para poder perceber que realmente tenho um propósito e consegui perceber até nesta conversa qual é o meu propósito e rogo a Deus que me ajude a desenvolver aquilo que Ele pretende que eu faça. Obrigada. Obrigado. Estas lições encontram postadas nos nossos arquivos digitais, nossas páginas de Facebook, de Instagram e de YouTube, Antônio Sende LDA, nosso aplicativo para plataformas Android, LOAP, e nosso webpage www.academiaservo.com. Espero que gostem, um abraço de luz e até breve.